Oi pessoal, tudo bem? Vamos gravar mais uma aulinha de hoje, tá bom? Bom pessoal, a gente vai falar sobre o modelo atômico segundo a mecânica ondulatória, tá? Aula anterior, eu pedi para vocês montar uma lista do que vocês tinham dúvidas sobre o modelo atômico de Bohr. Só que hoje a gente vai falar sobre esse modelo atômico de Bohr e alguns pontos a serem classificados, tá bom? Então, assim, vamos lá, pessoal. A gente vai tentar tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Bom, inicialmente, o modelo atômico de Bohr, ele sofreu algumas transformações. Pronto. E assim, galera, o modelo atômico de Rutherford para o modelo atômico de Bohr, ele teve algumas mudanças significativas, porque ele veio associar a mecânica ou a física para que esse modelo atômico funcionasse. Então, a gente vai ver algumas relações sobre a questão de ondas eletromagnéticas que a gente já estudou, como é a propagação da onda e como tudo começou, tá? Então, assim, eu peço que vocês prestem bastante atenção, segundo a lista que vocês enviaram, e a gente vai tirando aí essas duvidazinhas que vocês tiveram no decorrer do conteúdo, tá? Então, vamos lá. Pronto. Pessoal, a introdução, o modelo de átomo dado à mecânica quântica é o mais moderno e complexo e se baseia na forma matemática da estrutura atômica. A teoria quântica ela afirma que a matéria tem propriedades associadas com ondas, razão pela qual o modelo do átomo foi baseado nessa teoria. Então é o seguinte, galera, o modelo atômico ele trouxe não somente a questão do formato em si, mas ele trouxe a questão de como esses níveis de energia trabalham. E aí, hoje vimos que esses níveis de energia estão trabalhando de acordo com as transformações, de acordo com o movimento, de acordo com a velocidade que esse elétron produz ao ele fazer esse caminho, núcleo, eletrosfera e aí vai, tá bom? Pronto. Por que precisamos saber dessa natureza ondulatória? Os nossos subníveis e os níveis de energia, que foi determinado lá por Planck e alguns outros cientistas que a gente vai ver aqui, ele necessita, pessoal, de forças que estão presentes na questão ondulatória. Que forças são essas? Comprimento de onda, amplitude, temos também a frequência. Então, todas essas características estão presentes quando o átomo ele vai fazer a movimentação de elétrons ou a questão de orbitais, ele vai precisar energizar. E essa energia é determinada lá pela fórmula de Planck, que essa fórmula, pessoal, foi criada para produzir ou recriar como é que o elétron se comporta, tá? Então, assim, quando vocês estiverem estudando essa parte, vocês observem que ele, quando ele foi montar, ele percebeu que a física, ela tinha aí uma participação bem maior do que foi relatada. Então, a teoria de Einstein sobre os pontos, sobre a questão de um nível energético, de algo produzir tanta energia que não tinha como ele produzir essa energia sozinha. E isso é a curiosidade que existe. Pronto, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da natureza ondulatória, tá, pessoal? Bom, inicialmente, os fenômenos de um modelo ondulatório, ele não explica, que nem ele fala aí, vocês vão ver mais à frente, algumas perguntas sem resposta, viu? O movimento que a onda faz, ela possui energia própria. Então, quando ele começa a produção dessa energia própria, de onde é que se tira essa energia? Como ela é determinada? Estudamos que os espectros de luz, eles produzem um nível de energia que também pode estar relacionado à radioatividade. E o nosso modelo atômico, ele possui uma característica de radioatividade. Então, assim, esse modelo, ele possui uma energia que vai além do que nós conseguimos compreender. Então, ele fala o seguinte: fenômenos é um modelo ondulatório
fenômenos que o modelo ondulatório não explica. Ele não explica a emissão da luz por objetos quentes, que é a radiação do corpo escuro, tá? A emissão de elétrons a partir de uma superfície metálica, onde a luz incide efeito fotoelétrico, que é a questão da eletricidade, e a incidência de luz como energia. Lembra que eu falei para vocês lá no modelo de Bohr que ele sai do núcleo ou do próximo ao núcleo com uma energia, ele retorna para o seu orbital com uma energia transformada em energia de luz? Pronto, aqui entra a questão de emissão do como é que esses elétrons emitem essa luz, que chamamos de efeito fotoelétrico, porque ele vai relacionar o fóton com os elétrons. Temos também a emissão de luz a partir de átomos de gás eletronicamente, que chamamos de espectros de luz de emissão, aqueles estudados nas ondas eletromagnéticas lá em física, e as ondas sonoras e as ondas de luz, que elas vão produzir uma energia que ela não é vista, mas ela é percebida a partir do ambiente, que se enquadra em, como a gente divide matéria e energia, ele vai se enquadrar no ponto de energia. Pronto, e aqui mais um pouquinho sobre essa natureza ondulatória. A emissão de luz por objetos quentes, radiação de um corpo escuro. Podemos utilizar objetos ou até mesmo algo que venha produzir energia própria, que ele fala objetos quentes, radiação escura. Quando aquece sólidos, a emissão de radiação, ou seja, para que esse sólido ele se aqueça muito, para que ele adquire uma quantidade de energia bem alta, ele necessita aí de uma exposição a não somente a questão de eletricidade, mas também, ou de calor, mas também de radiação. A distribuição de comprimento de onda da radiação emitida depende da temperatura do corpo emissor. Então, aqui ele vai relacionar, galera, a energia que é emitida pela temperatura, tá? Que é a energia do calor, para produzir ou para determinar essa questão aí dos objetos quentes. E aí veio porque que os elétrons eles acabam ganhando e transformando essa energia deles em energia de luz. Pronto, e aqui a gente entra no princípio da dualidade de onda, partícula da matéria. O princípio da dualidade, pessoal, ele foi desenvolvido por Broglie, que ele definiu que deve se compreender é que o laser é uma aplicação da dualidade da onda partícula de luz, proposta por Albert Einstein, que foi ele que veio determinar as questões de energia e a questão das transformações físicas que envolve temperatura e que envolve emissão de radiação ou de ondas eletromagnéticas, que elas são determinadas e explicadas pela mecânica quântica. Então aí ele mostra para vocês esse desenho, ó. Princípio da incerteza. Por que ele declara como se fosse princípio da incerteza? Nesse primeiro desenho, vocês observam que ele fala sobre elétrons se comportando como onda. Então, quando ele se comporta como onda, ele vai produzir uma energia de onda muito maior. Ela vai produzir uma energia de onda de alto grau. Então, aí você observa que quando ele parte do núcleo para fora, ele não emite essa energia de onda tão forte quando ele vem de fora para o seu orbital. E o outro desenho é o que? O elétron se comportando como partícula. Então, a emissão do elétron como partícula é bem menor do que como onda eletromagnética. Lembra que eu falei que a propagação das ondas eletromagnéticas ela tem um longo alcance devido à relação do campo magnético e do campo elétrico, e como ela emite essa onda de longo alcance, essa onda não vai somente como onda sonora ou ondas de luz, ela tem uma energia que vai garantir aí uma distância muito grande. Por isso que ele fala princípio da dualidade. Ao mesmo tempo que esse elétron ele adquire essa energia que ele vai se propagar com grande nível, ou seja, com as ondas bem mais altas e bem mais longas, de longa distância, o comportamento da partícula ele é mais restrito, é mais guardado, é mais escondido, devido à questão do fóton não ser tão fácil de se propagar quanto a
energia eletromagnética. E aqui, pessoal, a gente falou de fóton, mas o que é um fóton? Fóton é uma partícula elementar mediadora de força eletromagnética. Lembra que eu falei para vocês que a relação da eletricidade com o magnetismo, naquela aula de naquela aula de ondas, desculpa, que a gente estudou, fala sobre a relação do eletromagnetismo em um campo, onde se relaciona o campo elétrico com o campo magnético. Eles acabam produzindo aí o que? Essa partícula, que o fóton é uma partícula elementar, que ela é mediadora de força. Então ela vai fazer um processo de mediar e controlar a propagação da energia eletromagnética. Ele também, pessoal, tem uma característica de quanto, que é a questão da radiação eletromagnética, que a gente viu lá que ela tem emissão e ela é perceptível a partir da luz. Lembra micro-ondas, radiação gama? Então, os tipos de radiação, ela tem uma emissão de luz que ela também tem energia no seu ponto. Então, o fóton é como se fosse uma partícula elementar a mais, que aí ela vai determinar a questão do quantum e dos níveis energéticos que a gente vai ver já, tá? Pronto. Aqui, pessoal, a gente vai falar só um pouquinho sobre o autor. Eu quero até que depois eu vou disponibilizar esse material para vocês. Esse autor aí, galera, Max Reinhardt, o Planck, ele fez o quê? Ficou sob tutela da irmã Miller. Ou seja, a historinha de vida dele, como ele garantiu seus estudos. Então é interessante que vocês dão a lida depois para ver como é o grau de estudo desse e a contribuição de Planck. E Planck também disse mais, além da fórmula lá que ele determinou para medir a energia de quanto dos elétrons. A energia ela só pode ser liberada ou absorvida por átomos em certos pedaços de tamanhos mínimos chamados quanto, que são os níveis de energias, que são bem mínimos. A relação entre a energia e a frequência ela está muito unida, porque para a energia ser propagada, para os elétrons andar com essa energia e trazer ou transformar essa energia, ele precisa ter aí uma frequência e uma relação muito grande. Por isso que Planck criou a fórmula e a constante dele para determinar essa energia que parte do elétron e ele volta com a energia. Como é que essa energia, de onde ele surge? Então, os próprios níveis de energia, os próprios níveis quânticos, ele tem essa energia própria, essa característica de produzir uma energia e de transformar essa energia. Então, por isso que garante o átomo como uma unidade viva de energia que é muito explorada hoje. Pronto, e aí veio o princípio da incerteza de Heisenberg. O que é o princípio da incerteza? Algumas características sobre a posição, sobre o movimento, a relação das partículas, ainda se tem muita dúvida, por isso que fala princípio da incerteza. É impossível conhecer simultaneamente, com certeza, a posição do momento desse movimento de uma partícula microscópica como o elétron. Então, assim, sabemos que o elétron ele tem movimento, tem. Ele precisa de movimento para pular de um subnível para outro? Tem. Mas só que como é que ele garante e permanece com essa energia, sendo que ele não absorveu de lugar nenhum? Ele vai, que seria um gasto energético, e volta com uma energia de luz transformada. Então ele acaba não gastando, ele só transforma essa energia. Tudo indica, galera, que essa energia ela parte da velocidade que esse elétron emite, ou seja, trabalha. Então, como ele se movimenta nos orbitais tão rápido, ele adquire uma energia e acaba não perdendo ela no decorrer do caminho. Por isso que ele fala o princípio da incerteza da Heisenberg, porque foi complicado ainda determinar essa questão da partícula microscópica como o elétron. E mais, ele fala que o elétron de um átomo tem o comportamento de uma onda estacionária, possuindo diversas modas de vibração com vários números de formas e orientações de nós e antinós. Essa questão de nós está muito ligada à questão da formação dos orbitais.
Sabemos que os orbitais têm formato elíptico para garantir a movimentação do elétron, e ele tem uma questão que ele fala estacionária. Ele não vai ficar estacionário por muito tempo, ou seja, ele está gerando energia, ele tem energia, então ele precisa garantir que essa energia sobreviva. E essa questão de interagir com a onda eletromagnética, porque ela gera, é uma grande geradora de energia, e ela alcança níveis ou distâncias muito altas. Pronto. E aqui, pessoal, ele fala mais. Os elétrons se comportam como ondas tridimensionais, que criam esferas de raio e não percorrem orbitais simples. Então, assim, o princípio de passar de um orbital para outro e se movimentar sem atrapalhar a movimentação do outro elétron, que é pertencente àquele nível, é uma preocupação deles não se chocarem, dele acabar pulando e não retornando ao seu lugar de origem. Não é assim. Ele pula por causa que tem essas ondas tridimensionais, mas ele acaba sabendo. É como se fosse carregado no código dele onde é que ele pertence. E a gente vai ver mais à frente a questão dos subníveis. Pronto, e aqui, pessoal, só relembrando um pouquinho do modelo atômico de Bohr. Muitos falam que a contribuição de Bohr não foi tão grande no modelo atômico, mas ele estudou juntamente com Rutherford para fazer as correções desse modelo. Então, Rutherford propôs que os elétrons orbitavam o núcleo da mesma forma que os planetas orbitavam em torno do Sol. Então, o exemplo aí seria que o modelo atômico de Rutherford seria parecido com o modelo de sistema solar. Mas só que Bohr assumiu que o mesmo modelo para explicar o espectro de linha na absorção e emissão de radiação visível do hidrogênio. Admitiu que os elétrons estavam confinados em estados específicos de energia, chamados orbitais. Então, assim, não era igual. Ele tinha característica diferente, o formato dos orbitais determinado lá por Summerfield era diferente porque ele precisava de espaço. Só que quando a gente vai estudar a representação dos níveis eletrônicos, a gente acaba expondo aí o desenho que Rutherford emitiu. E aí veio o surgimento dos níveis quânticos, galera. Schrödinger, ele propôs uma equação que contém os termos de onda e partícula. Ele relacionou a onda eletromagnética com as partículas do átomo, que seriam os elétrons e os prótons. A resolução da equação leva à função da onda, que é a determinação de cálculo de onda, é como ela se apresenta, são características de onda que a gente já viu, tá? A função da onda não tem significado físico, pois somente a equação que descreve energia é uma função ondulatória. Então, a onda em si, sozinha, ela não tem muita função, mas a onda relacionada com a energia utilizada pelo elétron, ela é como se fosse uma função ondulatória. Por isso que ele fala, modelo atômico segundo a química ou a física ondulatória, porque ele explica como é o movimento e o ganho e a perda de energia desses elétrons seguindo a energia ondulatória. O quadro da função de onda, galera, fornece a probabilidade de encontrar o elétron. Isso é, da densidade eletrônica para o átomo. Então, além de ele contribuir com a propagação de energia a longo alcance, ele acaba dando ou doando aí uma densidade eletrônica para que esse átomo não fique desestabilizado e ele tenha energia e produza energia e não perca tempo e nem perca energia. E aqui estamos os níveis de energia. Schrödinger definiu que existe 7 níveis de energia, tá? Antes determinado por números, logo após eles determinaram letras para esses subníveis. Para os níveis. Os níveis de energia ou camadas ou orbitais, como chamamos, são 7. Cada um tem a quantidade de elétrons que ele suporta. Vocês observam aí. K suporta 2 elétrons, L suporta 8, M até 18 e aí vai. Até o último que suporta 8, tá? Então,
Quando vocês forem fazer a medição, cada nível eletrônico, galera, ele vai ter a sua quantidade exata que ele possui. Se ele ultrapassar essa medida, o nível estoura. É como se fosse uma casa que cabesse 5 pessoas. Você só pode botar até 5 pessoas. Se você botar mais um, vai ficar super lotada. Então, assim, é mais ou menos explicado aqui. Então, com os elétrons, eu falei, eles ficam pulando de um orbital para outro? Fica. Mas ele retorna à sua orbital de origem? Também. Nesse caso aqui dos níveis e subníveis de energia, a gente visualiza, a gente distribui esses níveis de energia, tá? Determinados seguindo a tabela periódica. E aí depois a gente vai distribuindo para verificar a camada de valência, que essa é a principal, a camada de valência, que é a camada que possui, tem que possuir 8 elétrons, seguindo a regra do octeto que eu falei lá no capítulo anterior. E o que é, professor, esse 1s, 2s, 2p, 3s? Isso aqui, pessoal, são os subníveis de energia. Quando um orbital se une ao outro, mesmo que seja somente por pedaço, ele acaba adquirindo ou formando um subnível. Subnível é uma parte menor de um nível. E esse subnível ele vai ser distribuído de forma diferente, tá? Só lembrando que a mesma quantidade que vai ter lá no nível, precisa ter no subnível. Observa aqui o dedo que eu vou mostrar para vocês, ó. Na camada K cabe 2 elétrons, então eu vou distribuir aqui o subnível, eu vou colocar um S2. Esse 1 representa o nível, tá? S, subnível, e o 2 a quantidade de elétrons. Só lembrando, o subnível de energia é representado por 4, desculpa. S, primeiro, P, D, F. Então, quando vocês forem fazer a distribuição pelo diagrama de Pauling, que está no livro de vocês, ele mostra a quantidade, ó. Segunda linha aqui, observa, galera. 2S2, 2P6. Quanto é 2 mais 6? 8. Bateu com a quantidade que tinha aqui no segundo nível, bateu 8. Então, assim, você não pode colocar mais do que é necessário. Próxima aula a gente vai trabalhar sobre a distribuição eletrônica de Pauling. Vai ser só uma aula somente para fazer a distribuição eletrônica dos níveis e pelos subníveis também. E aqui a gente conclui a nossa aula, tá? Só lembrando, alguns alunos me mandaram o texto que eu pedi falando sobre a dificuldade sobre o modelo atômico. Alguns não entenderam qual era a função de Planck. Planck determinou aquela fórmula somente para medir o grau de energia que os elétrons poderiam emitir a partir do seu movimento. E a resposta é o seguinte, é a junção das ondas eletromagnéticas que vai fornecer uma energia a mais para que esse elétron não descarregue no meio e que ele propague essa energia de alto nível, tá bom? Então, essa aí é a função da constante ou da fórmula de Planck. E o modelo atômico de Bohr, ele é determinado por esses acertos aí, determinação de níveis de energia, vocês vão ver mais à frente que a gente vai estudar sobre hibridização. Então, assim, o modelo ondulatório, ele se baseia todo em cima das ondas eletromagnéticas, relação da eletricidade com o magnetismo, porque a propagação de energia dele é bem mais alta do que os outros níveis de energia, tá, pessoal? Então, até a próxima aula, as atividades eu vou estar passando para vocês do livro e do caderno suplementar, viu? E estudem, viu? Vou estar também enviando esse material lá nos canais de comunicação e qualquer dúvida sobre isso a gente vai tirando no meio do caminho. Então, até a próxima aula, viu? E estudem, acesse a plataforma SAIS também e assista as videoaulas de lá, tá? Tchau, tchau, galera!